Sou Maria Aparecida, sou brasileira, do Mato Grosso do Sul. Eu vim pra cá com uma amiga, pronto. Ela veio para trabalhar e eu vinha acompanhá-la. E fui ficando, gostei, comecei a ir aos sítios que ela ia trabalhar. Os portugueses, a partida, quando vem uma brasileira recém-chegada, eles parece que estão carentes, se mostram muito disposto a um relacionamento. E comigo foi fácil. E só com o Pedro basicamente foi assim, eu tive um relacionamento durante 6 meses, depois separamos e voltamos, e foi quando aconteceu a gravidez. Aí só ele mudou, né? Essa fase mudou, porque ele estava só 1 ano separado e não queria entrar em outro relacionamento, ainda mais com um filho. Foi uma fase dura, foi uma fase muito difícil. A família dele é muito... A mãe dele é de uma família muito típica portuguesa. Vem de família... Não é abastada, mas vem de uma família boa, tiveram boa educação. E eles não viam isso em mim. Eles acham que eu, pronto, era só mais uma brasileira que veio pra cá tentar a vida e dar o golpe do baú, alguma coisa assim. E ela não conseguia me ver de outra forma. Ela só conseguia ver que eu era uma brasileira que engravidou do filho dela. Ela tentava, às vezes, ter uma boa conversa comigo, mas não dava, porque assim, quando a gente se choca a primeira vez, já não é a mesma coisa, né? Acho que a gente só julga as pessoas depois de conhecer, né? Não foi o que aconteceu comigo. Preconceito, e pelo fato, né, de eu mesmo ter algo pra dividir, né? Não sabia, não tinha uma faculdade, não tenho uma faculdade, pouco viajada, não tenho família cá. Para eles foi muito difícil. Começavam a perguntar da minha família no Brasil. Ah, minha mãe não tem, meu pai não tem. Eu fui criada com minha madrinha. Para isso eu acho que soava mal para eles. É o fato como ela me olhava, me julgava. Ela não queria dar oportunidade para a gente se conhecer, para a gente ter outros tipos de assunto. E quanto mais eles falavam, é brasileira, fala no gerúndio, tipo mesquinha, conversa mesquinha, eu me retraía, não queria falar com a pessoa. Os portugueses têm que abrir mais a mentalidade, deixar que venha culturas novas, deixar que entre aqui coisas para desvalorizá-lo, é deixar que entre as novas culturas, nova mentalidade, progredir um bocado. Então, a maior parte que vieram para cá foi para prostituição. A partida, eu sempre fui daquela pessoa assim, veste a carapuça se te servir. Preconceito é quando te atinge. Não, nunca senti preconceito. Eu não, como eu disse, eu vivi 10 anos fechada com meu marido.
eu não acho que as pessoas tinham preconceito comigo. Eu vivia, acho que o preconceito que eu vivia era dentro de casa, com a família. Ah, uma coisa é verdade, os homens do Porto são os mais queridos. São os mais apaixonantes. Já tive 2 namorados do Porto. 2. Não sei se eu arrisco o terceiro. Se eu pudesse escolher, eu voltava pro Brasil. Mas vou vivendo cá, eu não tenho assim. Não tenho assim aquela coisa, aquele contra de querer não ficar. Na verdade, eu sinto falta do que eu tive na minha infância, na minha adolescência, daquela vida familiar. Que aqui não temos, eu não tenho. Mesmo que eu tivesse com meu marido, meus filhos, não é a mesma coisa. Parece que a gente está sempre trancado numa redoma. Não temos festas, não temos convívio. Que é uma relação muito difícil de se ter aqui, entre brasileiro e português. Acabou. Está frio. Apesar do solzinho. Eu sou brasileira e eu sou do Rio Grande do Sul. Eu vim pra cá por causa da possibilidade, né, de ter um poder aquisitivo melhor, de fugir um pouco da violência do Brasil, que está muito complicado, e de ter uma nova experiência de vida, assim. Eu sempre nunca me imaginei, eu acho que o resto da vida no Brasil. Bem, a imagem da mulher brasileira tem um peso, assim, no sentido de que tem uma generalização, né, de que a mulher, né, da prostituição da mulher em Portugal, né, tem ali uma grande parte da população em que ainda hoje acredita que a mulher brasileira veio para cá para casar com um português, ganhar documento e ir embora, sei lá. E isso é um pouco complicado também, porque nem todo mundo é assim, né? A gente vem pra cá, eu, por exemplo, vim com meu marido, vim casada, então não faz sentido eles generalizarem isso sem saber da história da pessoa. E normalmente as pessoas já vêm assim com 10 pedras na mão, né? Já tem ali um estereótipo montado do que é a mulher brasileira, né? De que ela veio, enfim, conseguir documento através de prostituição, ou de casar com português, ou de que ela é muito liberal, né? De que a mulher é muito liberal, ou de que a mulher brasileira é muito simpática, porque ela é muito isso, ou muito aquilo, muito aquele outro, enfim. Sempre tem essa diferenciação voltada à sexualidade da mulher, né? Sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Da mesma forma de que
sei lá, de que eles colocam a mulher portuguesa completamente diferente da brasileira, somos todas mulheres iguais. E não é porque a mulher brasileira é mais extrovertida que ela tem que receber uma valorização menor por isso. Escutei. O marido tem que cobrar mais. Se você não comprava não. É mais exigente, né? Pedindo barbeiro. A minha experiência ainda se torna um pouquinho mais complicada porque tenho preconceito de ser brasileira e de ser, no meu caso, de ser barbeira, né? Porque Portugal é um país muito antigo. Então, eu lido com pessoas assim mais velhas também. Lido com muitos jovens, mas também lido com pessoas mais velhas. Então, mescla de tudo um pouco. Tem aquele preconceito por eu ser mulher dentro de uma barbearia. E quando eu abro a boca, eles descobrem que eu sou brasileira. Aí, completa, né? Mas por que tá aqui? Porque o Brasil é tão bonito. Enfim, e começa a perguntar se tá aqui sozinha, se vê com a família. São, assim, umas perguntas um pouco, como é que eu vou dizer? Evasivas, no sentido de que, mas o Brasil é tão bom, por que você tá aqui? Eu ia todos os dias numa fruteirinha que tinha do lado da minha casa. E eu sou uma pessoa, eu sou muito, 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 muito besta, assim, eu sou muito inocente, como diz o meu marido, né? Eu não me toco das coisas. E eu tava lá com meu marido, comprando fruta, verdura, enfim. E então a dona do estabelecimento perguntou se eu tinha moedas. Eu sempre tinha moeda, né? Porque a gente ganha em gorjeta na minha área. E eu sempre tinha umas moedinhas. E ela perguntou se eu tinha moeda pra ajudar ela, né? Porque tinha um senhor pagando e ele não tinha troco, e nem ela, né? E quando eu fui procurar as moedas, ele olhou pra minha cara e perguntou se eu não tinha pedido o suficiente. E eu, na hora, eu não entendi. Eu olhei pra ele, dei uma risada amarela, assim, eu não entendi o que ele falou. E mesmo que tivesse entendido, eu acho que eu não teria feito nada, porque eu sou muito, muito pacífica, assim. E dei as moedas pra ela olhou pra minha cara, assim, sem saber o que falar, ela só fez assim pra mim. E eu dei as moedas pra ela. O meu marido, eu olhei pra trás, ele já tava verde, virado no Hulk. Tava assim, já com uma cara de ter alguma coisa errada e eu não tinha entendido aquilo. Depois meu marido me explicou e ela pediu desculpas e eu saí assim meio sem entender e ele me explicou. Meu marido me explicou o que ele tinha dito e eu achei aquilo assim, tipo, é sério que ele falou isso. Acho que se eu tivesse entendido realmente 100% daquilo que ele tinha falado, eu não tinha acreditado. Eu ia ter, sei lá, eu ia ter pensado que ele falou outra coisa, enfim. Você acha que ele fez referência à prostituição? Lógico, né? Acho que isso foi o mais pesado. Assim. Infelizmente, assim, por mais que a gente queira mostrar que não é, por mais que não seja assim, que a gente saiba que não é, né? Tem isso. Por exemplo, eu por ser uma mulher brasileira trabalhando com homens, por exemplo, eu nunca viria trabalhar, por exemplo, com uma roupa muito feminina, sendo uma mulher brasileira, trabalhando com homens dentro de uma barbearia. Porque já tem aquela coisa, né, aquela visão assim já maliciosa em cima de uma mulher. Ela sendo brasileira, então, aí pronto, né, tá feito. Teve uma vez só que teve um senhor que me perguntou se já sofreu preconceito aqui. Ele me disse assim, sendo que ele não queria cortar o cabelo comigo porque ele achou que não soubesse cortar cabelo por ser mulher. E daí eu perguntei pra ele, referente a ser brasileira ou referente a cortar cabelo. E ele ficou olhando pra minha cara assim, sem saber o que falar, sabe? E daí ele ficou quieto e eu fiquei quieta e terminei de cortar o cabelo dele e pronto. Tipo, brasileiro então é fácil. Sempre tem isso, só porque a gente é mais sorridente, mais assim, mas a gente é mais foda-se. Mais alegre, mais despachada, mais sei lá. Né? Eu acho que a mulher portuguesa, assim como o homem português, o povo português em si é mais fechado, né? Eles têm assim uma característica mais na deles. Eu mudei o meu comportamento em função disso, né? Não dá pra ser assim muito sorridente, muito simpática, sendo que tem essa coisa, né, da mulher brasileira, enfim, então tive que mudar meu comportamento por causa disso. Com o tempo a gente vai vendo, a gente vai ouvindo, a gente vai sendo informado de que a mulher brasileira não é bem vista, então é aquela coisa que todo mundo fala, né? Que a mulher brasileira não é muito bem vista nesse sentido. Então a gente acaba se reservando mais justamente no sentido de defesa, para não acontecer com a gente. Tipo, eu não sou aquela que vocês falam.
né? Eu sou eu. Eu trabalho, tenho minha vida, tenho uma vida normal. Eu não sou essa que vocês falam. Isso te magoa? Um pouco porque no fim das contas a gente deixa de ser quem a gente é, né? É como se fosse uma defesa mesmo. A gente eu acabo sendo bastante extrovertida e tudo com clientes assim mais antigos, que eu já tenho confiança, que eu sei que posso conversar e tal. Tem muita gente legal também que senta na minha cadeira e, pô, passo ali uma hora com a pessoa conversando, rindo, brincando. Mas num primeiro momento nunca. Até você saber ali se a pessoa não tem uma certa maldade, se a pessoa não tem assim um certo, né, essa coisa também já impregnada do preconceito contra a mulher brasileira. Por mais que exista assim muito preconceito ainda, também tem muita gente legal, sabe? E eu trabalho com muita gente no dia a dia. Às vezes eu atendo, sei lá, de 10 a 15, 20 pessoas por dia. E assim como tem pessoas não tão boas, também tem pessoas muito boas. Eu atendo uma malta, uma malta jovem muito legal, que são muito gente boa. Eu acho que as pessoas só deviam se colocar no lugar da outra, só isso. Ter um pouco mais de empatia. E antes de falar qualquer coisa, se colocar no lugar de quem está ouvindo. Só isso. No começo, quando eu comecei a trabalhar na empresa que eu trabalho atualmente, as pessoas ainda não me conheciam, não sabiam da minha história nem nada. Então eu percebia que principalmente as mulheres dos casais que tem na empresa estavam muito incomodadas com a minha presença, como se eu estivesse ali para roubar o marido ou o namorado. Mas a partir do momento que, como eu estou em outra situação, como eu sou já uma mulher casada, então a partir do momento que iam me conhecendo, que iam vendo que não tinha nada a ver com isso, que eu já sou uma pessoa casada e que realmente não tenho interesse em roubar marido nem namorada de ninguém, então nesse momento aí as coisas iam mudando, os relacionamentos iam mudando, as pessoas passavam a me tratar de uma forma melhor. Mas logo no início, do tratamento inicial, antes do conhecimento prévio da vida da outra pessoa, assim, realmente é sempre aquele receio. Uma vez eu questionei um professor da universidade sobre isso, e ele me contou uma história que há alguns anos atrás, não muitos, era comum que as brasileiras viessem para aqui e que os maridos largassem as esposas para ficar com as mulheres recém-chegadas. Ou que traíssem as esposas com essas mulheres. E por isso criou-se a imagem de que a brasileira vinha para cá para roubar os maridos. Mas que isso era uma imagem que já estava em desconstrução de acordo com que a sociedade estava evoluindo. A gente ainda percebe isso hoje em dia, infelizmente, mas realmente está diminuindo. Assim como o preconceito que muitas pessoas que moram aqui há muito tempo relatam já ter sofrido, eu acho que quem chega agora já sofre menos. O país já está se habituando melhor à chegada dos imigrantes. Preconceitos de serem paradas no elevador do prédio, a serem questionadas por vizinhos, o que você está fazendo aqui? Você veio procurar um pai para sua filha? Você veio procurar homem? Separada na rua para perguntar, você é casada? Esse tipo de coisa eu não precisei passar, mas eu tenho amigas, grandes amigas, que infelizmente passaram por essa situação. Eu acho triste, na realidade. Eu acho muito triste porque não é só isso. Não é o que nós somos. Em todos os países do mundo vai existir prostituição, independente da nacionalidade. Aqui existe também. E não é a intenção, não é todas as pessoas que saem do seu país para se prostituir. E eu nem acho que Portugal seja um país onde as pessoas que realmente querem sair do Brasil para ganhar vida com prostituição vão escolher. Eu acho que existem países da Europa que a profissão, inclusive, deve ser melhor remunerada. Então, eu acredito que não seja Portugal o primeiro país de interesse das pessoas que têm esse tipo de profissão. Mas é muito complicado a questão da visão, porque é como se fosse uma visão estereotipada. Que todas as mulheres, pelo fato de virem do Brasil, vão ser
prostitutas ou vão interferir na vida, no relacionamento de alguém. E na verdade isso não acontece. Quase nunca. Que é quando a gente morava em Covilhã, no parque, em um dos parques da cidade. E o meu marido, e são as minhas 2 cadelinhas que nós também trouxemos de lá. A Lili, que nessa altura acho que ela tinha 10 anos, já vai fazer 12. E a Melzinha, que vai fazer 6 anos. Nós viemos primeiro, nos organizamos, depois nós trouxemos elas 2. Que a gente não podia deixar lá, claro, né, nossas meninas. E assim, essa é a minha visão do que a mulher brasileira vai fazer aqui. Ser o que ela quiser, né? Bom, como eu me vejo como mulher de uma forma muito empoderada. Eu acho que eu posso chegar em qualquer lugar do mundo e ser o que eu quiser. E que ninguém tem nada a ver com isso, e que se eu tenho capacidade intelectual e física para ser o que eu quiser, eu vou ser. Essa é a minha visão do que é ser mulher para mim. E do que eu posso conquistar para mim. Agora, em relação ao ser mulher brasileira fora do Brasil, é muito complexo. Acho que ser mulher, no geral, já é muito complexo, é difícil. Mas ser mulher brasileira fora da sua nacionalidade é muito mais difícil, porque, independente do país onde a gente esteja, existe esse estereótipo. Eu já fui barrada no aeroporto pela imigração, com muitas perguntas, porque eles queriam saber se eu fui a um passeio na França, e eles queriam saber se eu ia à França para me prostituir. Sendo que eu tinha tudo que a imigração exige: dinheiro, hospedagem, passagens, ida, volta. Eu ia a um passeio, eu tenho escolhas. Então, eu já tive que, infelizmente, passar por esse tipo de situação, de ser barrada na imigração, porque eles queriam descobrir se eu ia me prostituir em outro país. Então, é muito complexo você ser mulher no mundo todo. Você ser mulher brasileira com o estereótipo que nós temos, estereótipo físico, estereótipo de prostituição, tudo isso aumenta muito a complexidade. E a gente tem que ser muito forte, tem que ter muita coragem para sair do nosso ambiente, para tentar a vida em outro lugar, sabendo e tendo conhecimento que a gente vai com certeza passar em algum momento vai passar por isso. Eu acho que o fato de eu vir já casada e de eu normalmente estar sempre acompanhada pelo meu marido e ter uma presença maior nas redes sociais, expondo a minha vida, eu acho que dessa forma eu tive uma aceitação um pouco melhor. Mas é complicado, porque existem pessoas que não querem se expor, que têm a vida mais reservada e tem que ficar falando da sua vida porque precisa dar justificativa para que não sofra preconceito. Pra já, eu vou esperar ter a minha bebê no começo do próximo ano, no começo de 2022. Depois eu pretendo ficar aqui mais alguns anos, mas eu não sei se Portugal é o país onde eu quero firmar a minha vida para sempre. Eu acho que o país em si ainda não oferece o que eu tenho de objetivo de vida. Questão de emprego, de salarial, de aposentadoria. O que eu tenho como objetivo de vida eu acho que eu ainda não consigo encontrar aqui em Portugal, infelizmente, mas eu espero que um dia o país chegue a essa evolução, porque é um país muito, muito bom de se morar. Eu acho que como ela já vai nascer portuguesa, o fato do preconceito, por exemplo, e das dificuldades que eu tive que enfrentar como imigrante, ela não vai precisar. E isso me dá um alívio muito grande. Isso realmente me dá um alívio muito grande, porque acho que pai e mãe nenhuma quer que os filhos passem pelas dificuldades que você passou. E saber que muitas das dificuldades que nós passamos, desde a decisão de migrar, desde que nós chegamos aqui, ela não vai precisar sofrer nada disso, inicialmente, pelo menos, assim nós esperamos. Isso dá um alívio mental e físico gigantesco. Saber que ela vai ser bem recebida, que ela vai ter as mesmas oportunidades que os nacionais. E isso sim dá uma tranquilidade, pelo menos pra mim, que sou mãe de primeira viagem, e
e imigrante, dá uma tranquilidade muito grande saber que, ao menos o que eu passei, ela provavelmente não vai precisar passar. Porque é isso realmente que eu espero. E era isso que eu tinha na ideia de se um dia fosse constituir família fora do país. Eu acho que vai dar certo. Espero que dê certo. Eu acho que a gente pode começar a mudar o pensamento aqui, levando em consideração a forma como, caracteristicamente, fisicamente, as pessoas enxergam os brasileiros. Eu cheguei aqui e eu tenho uma forma física com um quadril mais largo, mais avantajado. E a primeira coisa que as pessoas me diziam é: ah, mas você logo se vê que é brasileira, por causa da minha forma física. E perguntavam sempre se eu era casada com um português, porque meu marido é muito branquinho. Eu disse, não, meu marido também é brasileiro. Então, eu acho que a gente pode começar a mudar a visão de que toda brasileira é puta, levando em consideração que nem toda brasileira vai ter muitas curvas, algumas vão ser gordinhas, outras vão ser magrinhas, outras vão ter curvas, outras não. Assim como qualquer mulher de qualquer país. Então, primeiro a gente tem que quebrar os estereótipos. E depois disso, a gente tem que começar a entender que prostituição é uma profissão, sim, e que ela vai existir em qualquer país. É a profissão mais antiga do mundo, vai existir em qualquer país, e qualquer pessoa que esteja disposta, ou que precise, ou que queira exercer essa profissão, vai exercer, independente de onde ela vem ou onde ela está. Então, podem existir pessoas de outros países que vão ao Brasil para se prostituir? Podem. Existem brasileiras que vão a outros países se prostituir? Existem. Mas são todas? Jamais. Nem todas as pessoas que saem aqui de Portugal ou da Europa para ir para o Brasil ou outros países da Europa mesmo vão para se prostituir, assim como as brasileiras também não. Então, é valorizar mesmo a imagem da mulher como mulher e como sendo capaz de fazer o que ela bem entender. Então, se a mulher ela optou por ser prostituta, ok, é a profissão dela. É a maioria que opta por isso? Com certeza não. A maioria de nós gasta muito tempo e muito dinheiro investindo em educação, em concursos públicos. Para emigrar não é fácil, não é barato. E você vem para outro país para tentar uma vida nova, uma vida diferente, muitas vezes para estudo, muitas vezes para trabalho, muitas vezes para muitas outras oportunidades. E você chega aqui e tem que se deparar com uma coisa que se chama preconceito. Então, tentem sempre de tratar, não estereotipar as mulheres e depois disso, conhecer primeiro a história. E mesmo que a pessoa tenha decidido que eu quero ser prostituta, ok, é a decisão dela com o que ela tem de profissão, com o que ela optou de ter a profissão. Mas acreditem, a quantidade proporcional de mulheres que saem do seu país para trabalhar de outras formas e para conquistar a sua independência, para conquistar mais educação a nível de escolaridade, é muito maior. Então, entender que isso pode acontecer em qualquer país, com qualquer nacionalidade, é o primeiro ponto. O segundo é não estereotipem. E o terceiro é deem a oportunidade de conhecer as pessoas. Dessa forma você vai conseguir não tirar uma por todas. Todas por uma foi ao contrário. Bom, meu nome é Júlia Furtado, eu sou natural de Salvador, Bahia, estou em Portugal desde 2017. Eu vim para cá para dar início a um mestrado. Eu vim para o mestrado, meu marido para um doutorado. Concluí o mestrado aqui em Portugal e depois dei continuidade com o doutoramento também em marketing. Eu tenho alguma ascendência portuguesa, então havia uma influência para que fosse para Portugal como um lugar mais seguro. Era um projeto talvez de 5 anos e depois expandi para outros lugares. Chegamos a viajar nesse ínterim, fomos para o Canadá para que eu finalizasse o mestrado por lá, mas adotamos Portugal como lar e ficamos por aqui. Fomos e voltamos. Tenho uma convivência com a população portuguesa em função da universidade. Eu estou inserida na universidade, então com colegas portugueses, professores portugueses, e tenho um círculo de amizades bastante equilibrado entre portugueses e brasileiros. Particularmente eu não tenho qualquer lembrança de experiência muito negativa por ser mulher brasileira. À exceção de uma experiência até que recente em uma loja de eletrodomésticos em que fizeram uma piada pelo fato de ser brasileiro. Foi alguma coisa
não, isso aqui, esse tipo de serviço qualquer burro ou brasileiro pode fazer, e que ficou meio no ar. Especificamente como mulher, não diretamente dos portugueses no ambiente da universidade, não tive qualquer experiência mais negativa. Curioso, com um dos senhorios que tive em Portugal nesse tempo, meu primeiro senhorio, ele era bastante patriarcal, então, por mais que eu tentasse conversar com ele para decidir coisas sobre o apartamento, era sempre depois eu resolvo com o seu esposo, depois eu resolvo com o seu esposo, então o seu esposo resolve. Até que eu disse, olha, não, as coisas vão ser resolvidas comigo, meu esposo pode ajudar, mas é comigo, e aí a coisa seguiu. Então, eu entendi como uma questão cultural de ver a mulher como subjugada ao esposo, e era ele quem decidia todas as coisas. Quando estamos em conversa entre amigos, com os amigos portugueses, em que comentamos em que eles em algum momento ficaram curiosos para entender por que vêm, por que migram, os motivos que trouxeram e tal. E eu já ouvi com alguma frequência os comentários de que essa nova leva de brasileiros é uma remessa um pouco mais qualificada, um pouco menos problemática, mas nunca diretamente. É sempre bastante sutil, sem agressividade, pelo menos nas experiências que eu tive. Mas não dá para negar que existe um comentário, algum tipo de julgamento pré-estabelecido de que assim, não, você, por exemplo, veio casada com seu esposo, nós conhecemos, são estudantes, são pessoas que já estão indo para o doutoramento, que tem outro comportamento, esse tipo de texto, de discurso que você percebe, que eu percebi nas experiências que tive. Mas se aconteceu foi bastante sutil, a ponto de eu entender que assim, não estão me ofendendo, estão apenas fazendo uma comparação com o que era no passado, em que, sei lá, 15, 20 anos atrás, em que a migração, na opinião deles, era de pessoas pouco qualificadas, pouco confiáveis e de alguma forma de índole questionável. Na Espanha, sim, eu percebi bastante, as perguntas que me eram feitas eram para tentar entender se eu ia trabalhar com sexo, se eu tinha trabalho, se eu vinha buscando trabalho, se eu ia mesmo estudar. Eu percebi na Espanha, e aí depois o policial até se justificou dizendo que era bastante comum mulheres brasileiras chegarem para trabalhar enganadas ou para trabalhar com sexo e sem documentação para tal e etc. Eu acho que se construiu uma imagem de mulher brasileira por muito tempo como sendo o corpo, é a bonita, é a fácil, é acessível. Você pode ver em campanhas publicitárias mais antigas divulgando o Brasil, divulgava a mulher brasileira pelada, de biquíni, etc. Então, construiu-se uma imagem de mulher brasileira que era mais sensualizada, que era mais sexualizada, e com isso, pronto, o mundo reagiu. Era isso que eles viam e enxergavam de mulher brasileira. Eu vim morar em Portugal porque, na verdade, eu quis tirar uns meses sabáticos, digamos assim, e resolvi ficar, né? No Brasil, eu era professora universitária, sou fisioterapeuta dermatofuncional, especialista em pele, em estética facial, em estética corporal, saúde da mulher, pilates e terapia manual, que é uma vertente também da fisioterapia. O tempo foi passando, eu fiquei aqui esses primeiros meses, fiquei 3 meses com visto de turista, depois renovei mais 3 meses, pronto, aí agora é o momento de eu comprar passagem para voltar para o Brasil, né? Até que eu ia comprar minha passagem, eu falo das datas específicas porque eu sei porque é muito certinho, né? Eu ia comprar minha passagem no dia 4 de setembro, quando foi no dia 1º de setembro eu conheci o meu marido, meu atual marido, e aí resolvi ficar, né? Vamos aceitar isso que o universo, que Deus está nos dando. Há 20 anos atrás ou 30 anos atrás, a mulher brasileira vinha para cá para se prostituir, né?
Mas isso a gente ouve de relatos de próprias mulheres brasileiras contam, e até mesmo portugueses, mas hoje a visão mudou muito. Minha perspectiva, eu acho que mudou. Eu acho que esse pensamento, né, geralmente esse pensamento é mais daquele povo de interior, né, de, como a gente fala, de aldeia. Talvez em grande cidade tem ainda, mas não tanto quanto em cidades interior. Mas eu acredito que nos dias atuais, eu acho que isso já mudou bastante, pelo que eu venho conversando com pessoas e mulheres, porque eu só lido com mulheres e a maior parte delas é tudo brasileiras, né? Eu, particularmente, eu nunca passei por uma situação assim, mas como eu atendo muitas mulheres, o meu maior público é mulher, né, porque eu trabalho com estética e saúde da mulher, vários relatos delas, sim, mas eu, particularmente, eu nunca passei por uma situação, a não ser, agora você falando, eu me lembrei de uma situação que me incomodou, mas não sei se é cultural aqui, as piadinhas, né? Então, mas a gente também tem que saber relevar, mas nada foi de conotação sexual, alguma coisa assim. Foi só, sei lá, ela é uma pessoa muito inteligente, apesar de ser brasileira. Foi uma situação assim. Essa foi aqui que eu acho que eu fiquei, que me marcou, sabe? Então, assim, acho que foi a única situação que eu passei por isso. Ela é muito inteligente, apesar de ser brasileira, quer dizer. Ou então, nossa, você nem parece brasileira, você é tão educada, tão fina. Eu sou tão pega de surpresa que às vezes eu fico sem resposta para uma situação assim. Por exemplo, pacientes que trabalham na área da restauração, né? Elas trabalham com o público e servem a mesa, e eu tenho pacientes que fazem tratamento comigo e que já falaram que aquela mesa não quer ser atendida por brasileira, né? Então, um exemplo que veio na minha cabeça, que foi um exemplo até recente que a minha paciente falou. E fora também que elas contam alguns comentários que ouvem. Comentários é como se a mulher brasileira ela fosse, como é que eu vou colocar isso? É como se a mulher brasileira ela fosse inferior a tudo, sabe? Então, e elas acabam se sentindo autoestima muito baixa, né? E isso influencia muito. Primeiro, eu acho que é uma pobreza de espírito pensar assim, né? A pessoa pensar, como a gente conversou antes, não é contra essa profissão, não é isso, mas você não pode generalizar um todo, né? O que eu diria para essas pessoas... Vou contar uma situação que aconteceu num restaurante uma vez. Estava eu e meu marido almoçando e tinha uma mesa ali do lado de portugueses e eles estavam conversando entre eles e contando uma história de um espanhol que era casado com uma brasileira. E estava eu e meu marido almoçando, eles estavam falando muito alto e eu acabei por prestar atenção na conversa deles. E o que me chamou a atenção foi um daqueles senhores da mesa falar, mas tinha que ser brasileira, ela tinha que ser brasileira, né? E não sei que situação aconteceu entre o casal, não tinha nada a ver comigo a história, eu estava numa outra mesa completamente diferente. Mas aquilo me incomodou tanto, nunca vi as pessoas na vida, nem sei quem era a mulher, nem sei quem era o casal, nada, mas aquilo me incomodou tanto ao ponto de eu querer levantar e falar alguma coisa para eles ali na mesa. Mas eu acabei não falando, fiquei ali sentada, porque meu marido falou, não vá, fica assim, senão você vai entrar numa situação, você vai se estressar por uma pessoa ali, né, e pode criar uma confusão. Mas assim, eu tenho dó, eu não sei nem colocar em palavras, Lediane, o que eu falaria para essas pessoas. Eu acho que se cada um que passar por uma situação assim realmente ter uma resposta, coloca aquela pessoa no lugar dela, né? Para saber que tá errada a maneira que fala com o outro
e não pensar dessa maneira generalizada, sim. Se me magoou? Sim, claro que sim. Tanto que essa situação do restaurante eu quis, não tinha nada a ver comigo, mas eu quis levantar lá e defender uma pessoa que eu nunca vi na vida, nem sei o nome. Né? O que é que sentiste? O que é que sentiste quando viste? Raiva. E é uma coisa que eu não gosto de sentir. Né? É uma coisa que eu não gosto de sentir. Mas tenho amigas que querem alugar algum imóvel, que vão ligar pro senhorio, e quando ela começa a falar com sotaque, né, o brasileiro, não aluga apartamento para brasileiro, né? É aquela história de generalizar, né? Mas nessa situação específica eu senti raiva, mas é um sentimento que eu não gosto de ter, né? Mas logo já passou, e aquilo que eu posso mudar, aquilo que é tangível, aquilo que é próximo de mim, eu faço, eu mudo. Mas aquilo que é distante, às vezes fica muito distante, eu não consigo mudar. Eu sou Daniele Neto dos Santos, tenho 36 anos, sou mãe de 3 meninos, sou mãe solo de 3 meninos que moram comigo, cá em Portugal. Já estou aqui há 2 anos e 6 meses. Fiz fisioterapia completa e direito no Brasil. Trabalhava em uma grande empresa, em uma multinacional no Brasil, como analista financeiro e posteriormente trabalhei na área de licitação pública, coordenando a pasta de licitação de uma distribuidora farmacêutica. Quando decidi me mudar para Portugal por questões relacionadas à educação e violência do país. E aí resolvi, como a situação lá estava ficando, eu percebia que a situação no Brasil não ia melhorar. Quanto mais eu trabalhava, mais eu tinha que trabalhar para dar conta das contas de 3 crianças. Eu resolvi migrar para aqui. Minha vida aqui, hoje, ela está estável, porque eu consegui galgar um lugar melhor dentro do local que eu trabalho, com muito esforço, depois de quase 2 anos. Aqui em Portugal, não trabalho na minha área. Fui convidada 2 vezes para trabalhar na minha área nos últimos 6 meses, mas declinei em vista do salário. Hoje eu sou responsável de uma cozinha no Porto. Faço algo completamente fora do que eu estava acostumada a fazer no Brasil, exceto a carga de liderança que é muito o meu perfil profissional. Diferente de tudo. Das pessoas que eu tenho que conviver, do tipo de trabalho que eu tenho que executar, é tudo muito diferente. E eu acho que isso também pesa no modo como as pessoas te olham. De repente você sai de um lugar de respeito no seu país, onde você tem uma carreira, e você muda de país. E sua carreira também muda, e as pessoas não sabem quem você é, o que você era, e achar muito natural te tratar de qualquer jeito. Principalmente quando você é mulher e brasileira. Para procurar emprego aqui, e muitas vezes ao ser tratada no meu local de trabalho, eu percebo que eu tive que mudar o meu jeito. No Brasil eu poderia procurar emprego com uma maquiagem um pouco mais pesada, com um batom vermelho como eu estou agora. E aqui todas as vezes que eu tive que fazer qualquer entrevista na minha área, eu tive que ser muito, muito, muito mais básica possível, muito mais apagada possível. Eu tinha muitas dúvidas em como escolher uma roupa para poder me apresentar, porque eu via que as pessoas
esperavam alguma coisa diferente. Ou esperavam que eu fosse vulgar e talvez se eu fosse vulgar demais aquilo seria motivo para eu não conseguir a vaga. E eu queria acabar impactando mesmo, então eu ia de modo mais básico possível me apresentar nas entrevistas. Já ouvi alguns comentários na rua, no trabalho, em relação às minhas roupas, mesmo sendo o mais discreta possível. Já ouvi comentários que não me agradavam. Já fui abordado, inclusive, por brasileiros na rua, que só me olhou e falou, você é brasileira. E eu percebi que era pela minha roupa. Eu nunca esqueço, nunca mais eu utilizei aquele vestido, porque eu achava que todo mundo me olhar e ia dizer que eu era brasileira, e de modo pejorativo e não de modo positivo. Então, aquele vestido que eu tanto amava, um tubinho de listras ou de riscas, como eles falam, azul e branco, já não posso mais usar, porque as pessoas me olham como brasileira ou como brasileira puta, e não é isso que eu quero passar e não é isso que eu vim aqui passar. Então, muito do meu modo de transformar as minhas vestimentas foi baseado no fato de que eu não sou prostituta, eu não sou uma puta e eu não vim roubar o marido de ninguém, mesmo porque eu sou casada. Então aqui eu sou imigrante, no meu país eu sou só mais uma mulher normal, um ser humano normal. E querendo ou não, os rótulos eles pesam. Seja qualquer que seja o rótulo, ele vai pesar. E querendo ou não, eu sou um rótulo. Eu sou um rótulo aqui em Portugal. Então eu acho que o que eu sinto mais falta é disso mesmo, de ser uma pessoa sem rótulos. O que eu espero é que daqui a alguns anos as pessoas percebam que a gente não precisa de homens, e caso a gente queira um homem português, e a gente vai ter como qualquer outra mulher, e que isso não seja usado como meio de ter preconceito ou de achar que aquele homem veio até a gente ou que a gente conquistou porque nós somos brasileiras. Não. Eu posso querer namorar com um americano, com um russo, com um alemão e vice-versa. Assim como a mulher portuguesa também tem esse direito. Então, eu acho que o que acontece é que a mulher brasileira ela não tem o direito de ir e vir em relações profissionais ou em relações interpessoais ou em relações sexuais, simplesmente porque ela é um símbolo criado e vendido para a Europa da década de 90, da década de 80, só que essa mulher não existe mais, sabe? Ela virou fumaça, ela não existe, não é o perfil das mulheres que vêm para cá, não é o que a gente quer quando vem para cá. Quando a gente vem pra cá, a gente busca outras coisas, a gente busca dinheiro, a gente busca trabalho, segurança, andar na rua sem ser olhada ou não ser violentada, estuprada, como acontece no Brasil. Até o início desse ano, eu me cobria muito, justamente porque quando eu colocava uma calça mais justa, ou uma blusa mais justa, eu percebia os olhares, então eu já recuava. Daí eu estava sempre querendo sair com o moletom do meu filho ou do meu marido, com a calça de moletom do meu filho, com o casaco do meu marido, para que não tivessem tantos olhares. E também evito as calças mais justas, porque eu me sinto muito incomodada. Então, quando eu encontrei esse brasileiro e perguntei por que ele tinha me abordado, ele falou, porque a gente reconhece uma mulher brasileira pelo corpo. Eu falei, mas por que você falou? Assim, no meio de uma multidão, numa avenida principal, ele me parou e falou, você é brasileira. E aí eu perguntei, por que você fez isso? Ele falou, porque a gente conhece vocês pelo corpo.
E a partir dali foi que eu comecei a me fechar ainda mais em relação a minhas roupas. Por exemplo, eu sempre gostei muito de vestidos floridos e alegres, e eu meio que tirei isso do meu guarda-roupa. Eu ainda uso, mas em menor quantidade, porque eu acho que isso também chama atenção e logo eles detectam. É brasileira. Ou é africana ou é brasileira, entende? Pela cor, pela se é justo ou não, pela silhueta, eu não sei como que eles percebem, mas não é só falando que eles percebem, sabe? É pelo jeito do cabelo, pelo modo como a gente usa os acessórios. Então tudo isso faz chamar atenção. Então eu acabei mudando mesmo. Minhas roupas não são mais as de antes. E quando eu vou escolher uma roupa, eu já não escolho mais uma roupa de uma mulher brasileira. Eu tento ao máximo chegar próximo de uma roupa que uma mulher portuguesa utilizaria, para que me confundam mesmo e não tentem me igualar ou me tratar de um modo diferente por suposição que eu seja brasileira. Então eu tento me camuflar, vamos falar a verdade, eu tento me camuflar até para que eu perceba a reação das pessoas em relação a mim e em relação a outras mulheres. E o modo como me tratam e o modo como tratam outras mulheres. Eu evito muito de falar, e quando eu vou aos locais eu falo sempre muito baixo, para que as pessoas de cara não percebam se eu sou brasileira ou não. Então, são coisas que eu acabei utilizando, é meu modo de me proteger, talvez. São as armas que eu tenho para lutar, na realidade. Me sinto coagida. Eu não me sinto tão excluída, mas eu me sinto coagida. Eu percebo que as pessoas olham, sabe? Elas olham. Eu vejo uma angolana falar, ok. Eu vejo uma cubana falar, ok. Uma venezuelana falar, ok. Mas quando eu vejo uma brasileira falar, eu percebo que as pessoas, param, olham, escutam. Não sei. Eu já ouvi de uma amiga portuguesa assim. Me lembrei. Eu ia ser transferida de lá. Era um grupo de 3 lares, eu ia ser transferida. E eu ia trabalhar com o esposo dessa minha amiga, que era enfermeiro-chefe no outro lar. E aí ela virou e falou bem assim: ei, cuidado você, viu? Não vai dar em cima do meu homem. Pra que eu vou querer ser homem? Tá doida? Ela falou: não, tô brincando. O problema é que vocês brasileiras, vocês têm um jeito tão manso de falar, tão doce. Olha como a gente fala gritando. Vocês falam doce, vocês falam carinhoso. Então não fala muito perto do meu homem, sabe? Então, eu não podia falar muito, porque o marido dela talvez pudesse gostar de mim pelo meu jeito de falar. Eu acho isso ridículo. Mesmo porque eu até tenho um jeito muito mais duro de falar do que manso. Então, são coisas que não me agradam de ouvir, sabe? A gente leva, vai levando, vai relevando, mas não é nem um pouco agradável. É muito doloroso ainda ver que a mulher brasileira faz um esforço tamanho para carregar um país inteiro e ela não é reconhecida. E isso dói. Não achem que dói pouco. Isso é uma coisa que me dói muito. É o meu motivo de estar aqui hoje, como eu falei para a Lardiane, que eu prometi que transformaria a minha dor para apoiar outras mulheres. Então, eu vim aqui hoje porque eu sei que é o projeto de uma mulher. Para falar de mulheres. E hoje é isso que eu faço, assim. Eu não tenho ainda nenhum projeto social, não tenho nada de grande, mas é o que eu penso no futuro. Eu preciso encontrar um meio de transformar a vida de outras mulheres, de mostrar para elas a força que elas têm, e que elas não aceitem que é isso aí que o patriarcado doa para elas, porque a gente não precisa de doação, sabe? A gente faz. Então,
a mulher brasileira é isso. A mulher brasileira é força. E é uma força tão grande e cíclica que eu nem sei se o mundo está preparado para ela. É o que eu penso. Então, o recado que eu queria dar para a sociedade portuguesa é que passe a olhar a mulher brasileira enquanto mulher apenas. Que esqueçam de onde a gente vem, que esqueçam o passado, esqueçam nossos corpos, esqueçam que a indústria machista vive vendendo por aí, ou vendeu lá no passado. Que comecem a nos olhar enquanto mulheres. Suelaine Moreira Andrade. Então, eu escolhi Portugal, a minha faculdade é a Universidade Católica de Brasília. E nessa faculdade eu tive uma professora que ela conhecia a Universidade do Porto e ela me falou muito bem da universidade, que é referência na área de neuropsicologia, que é a área que eu me interesso, me identifico, e aí eu resolvi fazer o intercâmbio para cá. Primeiro, os professores são excelentes, né? Dá pra ver que a qualidade deles é muito boa, todos eles têm doutorado, ou então estão concluindo o doutorado, a qualidade assim é muito boa. Mas eu senti que eu era discriminada. As minhas notas no Brasil eram as melhores. Lá o 20 daqui equivale a 10. A minha média de todas as matérias era 9,6. Eu sempre me dediquei muito nos meus estudos. E quando eu cheguei aqui, eu sei que a faculdade era difícil, era diferente, e eu tentei me dedicar mais. Eu nem viajei aqui nesse tempo para me dedicar a estudar para as matérias. E eu percebi que foi um esforço que não valeu, porque eu tive notas baixas e não foi porque eu não sabia o conteúdo. A forma deles corrigirem o exame é diferente. E eu fiquei mais triste porque a minha faculdade é de psicologia. E na faculdade nós aprendemos que temos que levar em conta a subjetividade do sujeito, a cultura, que o desenvolvimento é diferente. E eu tentei me adaptar aqui, só que eles têm essa discriminação. Na hora de corrigir o exame, não dava nota assim, igual dos outros, e eu me senti mal mesmo, porque não foi falta de esforço. E outras pessoas, outros brasileiros que eu já conversei, da área de arquitetura, de comunicação, de economia, eu conheci algumas pessoas dessas outras áreas e todos os brasileiros me falaram a mesma coisa. E eu pensava que não era tanto assim. Por exemplo, tem um professor que é de uma cadeira que ele escreveu o livro. E eu escrevi exatamente como estava no livro, o que ele pediu, com as palavras dele, inclusive, porque eu estudei muito para essa prova e eu decorei os conceitos. Eu escrevi exatamente, ele não deu a nota toda. E eu fui falar com ele, o que eu tinha errado, para eu poder melhorar, o que ele tinha errado, né? E ele falou que não queria discutir comigo sobre isso, sobre a correção da prova. Aí eu falei, não, professor, tudo bem, eu não estou falando que o senhor está errado, é só que eu queria melhorar. E ele falava que calhou de corrigir assim, na época foi isso que deu para ele fazer. Então, assim, a gente vai fazer grupo, eles preferem não fazer com brasileiros, porque tem fama também que brasileiro não estuda, sei lá, o brasileiro também não tem uma fama muito boa, né? Infelizmente, mas quem se esforça acaba pagando pelos que não fizeram. Bem recebido igual eu pensava que seria, como se alguém daqui fosse pro Brasil, nós receberíamos muito bem, eu tenho certeza. Mas não foi a mesma coisa quando eu cheguei aqui, não senti que foi bem recebido pelos colegas, como se fosse uma competição, como se fosse tipo, não vai fazer nada, não tem capacidade, mesmo como um ar de superioridade, como se nós fôssemos inferiores. E eu fiquei chateada com isso, não voltaria para fazer outro semestre em Portugal. Assim, né, fora da universidade eu conheci alguns colegas que eu morei, e aí realmente eu gostei, né? Consegui muitas amigas, muitos colegas, né? Principalmente as que eu morei em casa, a gente conseguiu se relacionar bem. Tem as diferenças culturais, mas eu acho que isso é normal e a gente se relacionava bem. Com os rapazes é mais difícil, porque parece que eles têm a ideia de que brasileira é uma pessoa fácil, que já quer fazer umas coisas que, né? E eu não sou assim, então eu senti um pouco discriminada, assim, com essas pessoas eu nem saí mais. Então parece que eles já têm a imagem da brasileira que é prostituta, que vem pra fazer esse tipo de coisa, então com algumas pessoas eu já me senti esse tipo
de sei lá, essa coisa ruim, então eu não quis mais me relacionar. Mudei de amizade, mas com relação às meninas, assim, pelo menos que eu convivi mais em casa, foi tudo bem, assim. A gente não deixou, né? A Maria tava fumando, né? Ah, Foi uma amizade assim de pouco tempo, mas muito intensa. é verdade. Curta duração, mas intensa. Aí a gente já foi pro shopping, foi pro teatro, foi um filme aqui de criança. Se não fomos mesmo às galerias de Paris. E porque ela não quis, porque não foi fácil de eu chamar, né? O namorado. Bagunça. Apesar das diferenças culturais, ela é muito parecida comigo. Desde o início, mesmo tudo, hábitos de casa e tudo, o meio onde vivemos, tudo. As famílias, a mãe dela é igual a minha mãe. É a mesma coisa, assim. Então, apesar da diferença cultural, a gente se identificou em muitas coisas, né? Sempre muita coisa. Teve muita coisa que a gente achou, assim, engraçado. A diferença também que a gente viu foi no idioma, que a gente fica brincando com as coisas que se fala no meu país e que a gente fala diferente. Tipo fiambre, pra gente isso é presunto, pra presunto aqui é outra coisa. Então tem algumas coisas que é diferente, mas nunca teve, graças a Deus, nunca teve nenhum problema assim relacionado a isso. A gente sempre se respeitou muito e nos identificamos, assim. Eu já vivi com uma brasileira, mas não tinha nada a ver. Sei lá, era diferente, não era a típica brasileira assim simpática, assim muito despachada, sei lá, simpática. Mas já vivi assim só com uma, mas também era assim mais velha, não tinha assim tanto contacto com ela. Na verdade nunca tive assim tanto à vontade de contacto com as pessoas aqui de casa, e eu já estou há 5 anos a partilhar a casa. É a melhor brazuca que eu conheço. E eu segui tudo, claro. Me senti muito feliz ouvindo isso. A gente até agora vou ter que acompanhar uma novela portuguesa que ela me iniciou. Vou ter que entrar online para ficar assistindo como que é Ouro Verde, né? É verdade, vai ver online. Mas eu sempre disse à Su que ela passa completamente ao lado daquilo que nós portugueses, erradamente, temos a ideia das brasileiras. Muito ao lado. Se calhar nós aqui ainda temos assim um pensamento um bocadinho antigo, de tempos passados, mas é verdade. Eu conheci muitas pessoas que eu fiz amizade, que eu gostei muito, que eu me identifiquei bastante, que me trataram super bem, que eu me senti acolhida. E uma dessas pessoas é a Sônia, que morou comigo, uma outra portuguesa que é a Ana, que eu também gostei muito. E, então a gente fez uma amizade assim, que o dia que elas quiserem ir pro Brasil, pode passar 2 anos, 3 anos, o dia que me ligar, que quiser ir pro Brasil, para Brasília, será muito bem recebida e é o maior prazer, né? Então são amizades que a gente leva pra vida toda. Tem esse lado bom de fazer o intercâmbio, porque a gente conhece pessoas que são assim maravilhosas, né? Que a gente não... que sai da nossa zona que a gente mora, que é diferente, que a gente vê as diferenças culturais e que é super interessante. E a família, né? Pode estar fora. É, a nossa família, que a gente me adota, né? Porque eu não tenho família nenhuma, nem amigos do Brasil. Então, realmente as portuguesas aqui de casa me acolheram e é onde eu moro. Foi realmente assim muito bom.